Meu nome é Leila, eu gosto muito de ler, sou apaixonada com os livros. Sou professora, moro em Nova Serrana, sou nascida aqui mesmo. E eu, por gostar muito de ler, eu também gosto de escrever. Mas escrevo assim, sem pensar, vem as coisas na minha cabeça e a gente vai escrevendo, né? Mas eu não tenho nada publicado, às vezes eu escrevo e guardo alguma coisa, às vezes eu deixo pra lá, acho que não tá bom. E é assim que eu faço. Eu participo agora de um grupo muito bom, que é o grupo de escritores de Nova Serrana, e tenho escrito com eles um livro compartilhado. Para mim foi um presente que eles me deram, porque eu pude colocar um pouquinho de palavras nesse livro. Vamos ver o que vai dar esse livro, né? Tomara que dê tudo certo. E para mim também agora estou participando da Frins, que é essa feira tão boa que tem em Nova Serrana, para ajudar, né, as pessoas que gostam de escrever, a cultura da cidade, que é um trabalho muito bonito que é feito. Eu sou apaixonada com escrita da natureza. E a minha paixão mesmo são os escritores brasileiros. Eu gosto dos contos, não gosto daquela leitura muito longa, não. Gosto mais de uma coisa direta, assim, não gosto de coisa triste, gosto de leitura engraçada. Apaixonei com os livros do Jô Soares, achei muito divertido. E eu gosto de leitura alegre, não gosto de coisa muito triste, não. Eu escrevo assim, do dia a dia, às vezes eu vejo um pôr do sol bonito, às vezes eu vejo um quadro bonito, eu olho aquilo e aqui me vem uma imaginação, eu vou escrevendo. E às vezes também eu imagino assim, uma história, eu trabalho em escola, às vezes eu faço uma história com as crianças, gosto de colocar elas para interpretar e vou criando aquilo. Gosto de inventar as historinhas com eles, vem natural na minha cabeça e eu vou fazendo. Eu tenho tanta coisa guardada. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de escrever diário. E eu tenho tanto diário escrito, mas é tudo coisa de adolescente, sentimento da gente. Agora, no momento, eu tenho coisa escrita assim, avulso. Eu tenho um caderno, e eu tenho algumas coisas no computador, em arquivo que eu gravo, que eu deixo gravar, escrito. Assim, não tenho escrita mesmo, assim, para falar que eu tenho um livro, eu não tenho. Tem coisas avulsas. Eu sou assim, eu não sei, eu acho que eu não sei se eu não me sinto preparada, eu não me sinto capaz. Eu vejo que a vida do escritor, eu vejo que eu tenho colegas escritores, é uma batalha, é difícil publicar um livro. E eu não sei se esse trabalho todo, eu estou preparada para isso. Eu acho que é uma tarefa difícil. Talvez eu esteja um pouco preguiçosa, né? Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho vontade de fazer uma coisa assim, que eu tivesse preparada para falar só de coisas boas. Eu não quero falar nada de coisa ruim. Infelizmente, de vez em quando, né, a gente tem uns pensamentos ruins. Aí eu penso assim, quando eu tiver um pensamento bem bom, eu escrevo. Mas vontade, eu acho que quem tem esse dom, assim, eu não sei se eu tenho um dom, eu não sei. Vem com o tempo, quem sabe, né? Outro dia eu tava vendo que Cora Coralina, assim, vontade de escrever, eu tenho, claro. Quem é que não quer um livro, uma coisa tão importante, né? A gente pegar um livro e falar assim, não, foi eu que escrevi esse livro. Eles falam até que livro é igual um filho, né? Então, quem sabe um dia, né, eu venho a escrever ainda. Igual, quem sou eu para me comparar, né? Cora Coralina foi escritora mesmo, com mais de 70 anos. Quem sabe eu tenho uma vidinha mais longa e ainda escrevo, né? A minha expectativa para participar dessa feira Frins é muito boa, porque é uma coisa... A Nova Serrana, uma cidade que tem tão pouca coisa para cultura, eu acho que essa é a coisa maior que tem da cultura, é a Frins. Então, para mim, estar participando é uma honra, né? Para mim é um privilégio eu poder saber que eu estou junto com esse povo aí da cultura. Por eu vou muito à biblioteca,
E eu fiz um textinho para homenagear a biblioteca, porque a feira nesse ano vai falar da biblioteca em uma homenagem a ela, né? E para mim, eu fiz esse textinho para poder falar. Chama Feito Você. Você me viu crescer, eu era criança ainda. Seus gibis eu vinha ler. Na juventude, chorei suas tragédias, sonhei seus romances. Que lindo Moinhos de Vento, Dom Quixote, o Cavaleiro Errante, admirável Miguel de Cervantes. Agora estou cinquentinha, feito você. Vida melhor eu não poderia querer. Nascer, crescer, morrer. Mas morrer só na ficção. Ainda tem muito livro para eu ler. E quando vier a minha baixa, na minha carteirinha de leitor, te levarei no coração. Obrigado, biblioteca. Aquele abraço, carimbado de amor e gratidão. Uai, porque eu acho que tudo na vida que a gente escreve é uma trajetória que aconteceu com a gente. Ou é um sonho que você teve e não deu certo, uma esperança que você tem e que foi frustrada, uma coisa boa que te aconteceu, né? Então, eu acho que tudo que você escreve é uma vivência, do que você passou, do que você sonha pra você. Eu também era uma viajante, uma sonhadora, né? Uma viajante desse mundo mesmo imaginário. Era imaginário, mas ela existiu para Dona Onilza, né? Ela é concreta. E para quem lê o livrinho, ela é concreta, ela, né? Tá lá escrito Teca Pedrinho. Meu nome é Lucimar. Prefiro que todos me chamem de Lu Quirino. Eu, embora tenha nascido em Guarulhos, fui criada em Conceição do Pará. E tenho por hábito escrever desde criança. Eu aprendi a ler com 5 anos. E o meu tio, ele era um poeta nato. E com ele eu apanhei o gosto pela leitura. Assim, meus autores da infância, enquanto muitos queriam só histórias em quadrinhos, eu ia de Monteiro Lobato a Manuel Bandeira, Castro Alves, Érico Veríssimo, Drummond, que é um dos meus ídolos favoritos. E com isso eu tenho uma paixão muito grande pela poesia. O meu trabalho em si é em torno do cordel, que as minhas poesias não são muito pequenas. Então, assim, acabam virando um cordel. E é um fato interessante que quando eu era adolescente, que eu escrevia, as professoras me questionavam se eu escolhia as palavras, porque os versos saíam metrificados, saíam todos com o mesmo tanto de sílabas e rimadinhos. Aí eu falava com elas que não, que simplesmente saíam. E assim, eu creio que isso seja um talento nato. Não foi uma coisa que eu planejei ser assim. Vem um tema, quando eu estou inspirada, o tema vem e eu escrevo. Às vezes eu vejo um fato acontecer, pego a caneta e escrevo. Muitas vezes eu tenho que deixar um caderno no canto da minha cama, porque às vezes eu acordo de madrugada com uma inspiração, aí eu tenho que jogar no papel. Porque se eu deixar para outro dia, ela some. Fui convidada recentemente para fazer um cordel sobre biblioteca. Foi interessante porque a vida toda eu morando em Conceição do Pará, nunca fui convidada para algo maior. E me descobriram fazendo aula no SESEC, descobriram uma poesia minha dentro do SESEC, numa apresentação de um trabalho, e uma pessoa que já participava do grupo de literatura, que é ligado à Flins, essa pessoa me convidou para participar. E mandando uma poesia minha, me convidando, fui convidada posteriormente para participar da Academia de Letras. O ano passado tive a honra de estar presente na Flins de 2019 e para mim foi um evento que mexeu muito comigo, porque eu tinha passado uma década em São Paulo e lá eu frequentava muitos eventos culturais, literários, cinema, teatro, e aqui, quando eu saí daqui não tinha isso. Então eu voltar para cá, eu trabalhei e morei aqui por muito tempo, eu voltar para cá e ver a cultura crescendo aqui foi para mim algo que mexeu muito comigo. Olha, eu me senti lisonjeada pelo convite, eu expus alguns poemas meus, alguns cordéis, tanto que a Baia me conheceu por causa de um cordel que
quando ela falou que era do Norte, aí eu mostrei ela falou assim, eu já tinha visto cordelista do Norte, agora de Minas foi a primeira. E assim, eu tenho paixão pelo cordel mesmo, desde criança. E seu cordel, assim? Olha, o meu tio, ele tinha coleção de cordel do Nordeste mesmo. Aí ele fazia alguns, aí um dia eu fiz. Ele falou comigo que você devia fazer mais. E eu lembro que eu, novinha, participei de um concurso na escola, um concurso de poesia, e eu fiz uma sobre o folclore. E a partir daí o meu tio falou assim, olha, você é uma cordelista nata, isso ninguém te ensinou, isso nasceu com você. Como que é isso? Olha, já era para eu ter publicado algumas coisas, mas infelizmente teve uma enchente em Conceição do Pará e um caderno meu já pronto, já virando projeto, foi embora. Nisso eu parei de escrever, eu não queria escrever mais, eu me tranquei, até que eu voltei para o SESEC o ano passado e isso me despertou novamente o desejo de escrever. Eu estou com um projeto, sim, o professor Alisson Fialho está me ajudando, ele está corrigindo para mim, colocando títulos em alguns que eu acabo esquecendo de colocar título, e eu tenho um projeto, sim, para em breve lançar alguma coisa. O que está guardado não deve ficar na gaveta, porque na gaveta é apenas um papel. E uma obra, seja ela um poema, um conto, uma novela, uma comédia, ela fala com as pessoas, ela mexe com as pessoas. Então, assim, se está na gaveta, tira da gaveta e mostra para alguém, porque pode mexer com alguém como mexeu, como o que era meu, que estava guardado, mexeu com outras pessoas, e hoje me dá um motivo a mais para sorrir, um motivo a mais para, às vezes, sentar, pegar a caneta e vem uma ideia e já vira poema. Então, assim, não deve desistir. Esse ano eu faço 47 anos e eu espero que antes dos 48 eu esteja com o meu primeiro livro lançado. O folclore, minha gente, tem riquezas de montão, que passam de pai para filho, geração a geração. São as cantigas de roda, é o dito popular, é a quadrilha marcada e a cantiga de ninar. Até nas nossas comidas, presente o folclore está, o quindim, a carne seca, o tutu e o vatapá. Lendas, fábulas e crendices, ditos e superstições. E qual criança não brinca de fazer adivinhações? Vou ficando por aqui, pois não tenho o dia inteiro, para falar mais um pouquinho do folclore brasileiro. O livro, o poema, as histórias, elas nos fazem viajar. E muitas vezes tiram pessoas de situações de tristeza e depressão. Temos aqui na cidade uma biblioteca magnífica e eu convido quem não conhece a ir lá conhecer. Eu sou Cícero Paulino, eu sou cearense, mas resido em Nova Serrana já tinha 21 anos, né? Tem uma história muito de luta, de batalha, né? De muito aprendizado também. Eu acho que passar na Pastoral da Juventude em Nova Serrana foi um dos pilares para mim poder aprender muito, crescer muito como pessoa, espiritualmente, né? Eu acho que foi na Pastoral da Juventude que eu tive as portas abertas nesse sentido, né? As janelas na visão, né? E na medida que fui desenvolvendo esse conceito de aprendizado, de crescimento, né? Fui aprendendo a ter o hábito da leitura, né? Porque também até antes de vir para Nova Serrana eu não tinha contato com livros, com literatura nenhuma, né? Eu lia, quando eu estava no Ceará, era jornais de velhos, né? Ou seja, meu pai ia ao supermercado não, à feira naquela época, e trazia as coisas embrulhadas no jornal. E eu era pequeno, com 12 anos, por aí assim, e eu desembrulhava e lia o jornal, notícias às vezes de um ano atrás, e isso era muito, eu gostava disso, né? Então assim, isso sempre eu tive, mas como eu não tinha contato com o livro, não me estimulava a escrever, né? Isso posteriormente, a chegar em Nova Serrana, que eu tive esse contato, né? Tem um fato bem interessante, que quando eu estava no Ceará, isso em 94, uma amiga minha foi para a cidade e ela trouxe umas páginas de revista da Isto É, ou Veja, não lembro, alguma coisa assim.
e tinha, de um lado estava contando a história do Leandro e Leonardo, que era a época que ele estava fazendo sucesso, e do outro, quando terminava a história do Leandro e Leonardo, tinha uma reportagem sobre uns pontos turísticos do Brasil, e um deles era a Gruta de Macuné, ali em Cortesburgo, né? Acho que é esse mesmo. E eu falei, não, eu fiquei encantado com a gruta e encantado com a coisa. Eu falei assim, não, no meu pensamento eu falei assim, ainda quero visitar esse lugar. E eu tive o privilégio de, em 2013, fazer essa visita lá, né? Por isso que eu acho que a leitura é interessante. Quando eu cheguei em Nova Serrana, eu comecei a ter acesso a livros, né? Porque dentro da Pastoral da Juventude, a gente tinha grupos de estudos, e aí a gente começava a ter acesso a alguns livros, né? Eu lembro bem que o Denilson, o Reginaldo, né? O professor Reginaldo, que me instigaram algumas literaturas. Mas o livro que me instigou a ler mais e a começar a escrever alguma coisa foi esse livro, né? Que é do Mateus e do Juninho, né? Ou seja, é um livro bem interessante. Eu ganhei na Feira Cultural que tinha no Antônio Martins, e teve um sorteio, tinha uma sala lá que era sobre literatura e sorteou e eu ganhei. E eu cheguei em casa, eu li, eu fiquei assim, maravilhado com o livro, com simplicidade que é, mas de uma grandeza muito grande o que está escrito. Então a partir daí eu comecei a escrever algumas coisas que vinha, né, na medida que eu ia lendo, porque na medida que você vai lendo, você vai tendo inspiração, você vai escrevendo. Então eu escrevia, mas muita coisa eu perdi, porque eu escrevia em qualquer lugar. Depois eu comecei a organizar alguns cadernos e escrevia em caderno, né? Que até hoje eu ainda escrevo no caderno, né? Eu tenho dificuldade de pôr as ideias no computador. Então eu escrevo depois que eu digito eles. Então assim, foi esse livro que foi o provocador, vou dizer assim, que me instigou a começar a escrever, né? E aí hoje eu escrevo, tem momento que você passa ali 6 meses que não vem nada, mas tem momento que você em 3 dias você escreve bastante coisa, né? Porque escrever não é uma coisa assim, eu vou escrever e sai. Não é, pelo menos pra mim não é assim, né? Tem momento que você consegue escrever várias coisas que depois você lê e fala assim, não fui eu que escrevi mesmo, né? E tem outros momentos que você fala assim, gente, mas eu escrevi isso, né? Porque faz parte, eu acho que também não é só eu, né, como autor, com outras pessoas também, do dia a dia também, grandes autores também tem coisas que eles ficam horrorizados que eles escreveram, assim como também tem coisas que eles se encantam aquele dali. Então a literatura, para mim, é algo muito importante. Eu acho que todo mundo tivesse acesso, tivesse essa possibilidade de ler. E quando eu falo de literatura, não tem que ser um gênero só. Eu acho que você pode transitar por qualquer caminho, né? Eu particularmente não fico preso apenas à comédia ou à ficção, alguma coisa. Eu gosto de ler aquilo que vai me fazendo bem, né? Então assim, a literatura você pode transitar, eu acho que até é mais interessante quando você não é um homem de um livro só. Acho que já dizia algum filósofo isso lá atrás, né? A gente não pode ser um homem de livro só. Então isso que faz a gente pensar, a gente ser crítico, né? Pra gente não achar que todo mundo, que tem uma verdade absoluta, né? Então, porque não existe uma verdade absoluta, existe pontos de vista diferentes, né? Diante da montanha que você tiver, você vai ter uma visão diferente. Eu acho que é essas questões que a gente tem que ter. E eu penso que o jovem, a gente também tem que estimular o jovem a ler para a gente poder fazer diferente um futuro melhor. Eu acho que é só a leitura que vai fazer uma história melhor. Isso a gente vê em todos os países, em todas as comunidades onde a educação, a leitura foi a base, hoje eles estão bem melhor do que há 20, 30 anos atrás, né? Eu gosto muito de crônicas, sabe assim, textos curtos que traz ali uma mensagem, uma coisa assim, né? Tem um autor brasileiro, né, que eu gosto muito, muito mesmo, eu acho que eu li muito dele, é o Rubem Alves. Eu gosto muito da literatura dele, né? Ela é provocadora, ela é, sabe assim, tem hora que ela te dá umas provocações, faz você pensar diferente, né? Então assim, quando ele gosta muito da criança, né? Ele fala que a criança, ela a gente nunca deveria deixar a criança morrer dentro de nós, porque a criança está sempre perguntando, né? Sempre questionando. E isso a gente tem
tem que ter dentro de nós, né? Então eu gosto muito dessa literatura. Mas ultimamente eu tenho lido bastante outras coisas, até pela questão da profissão, então eu tenho lido muito na parte de gestão de pessoas, né? Um olhar mais amplo sobre o que é o novo momento, o novo mundo, né? No sentido assim, como que vai ser daqui para frente, como que as empresas vão funcionar, como que vai ser as pessoas, como que vai ser as relações. Então eu estou estudando nesse momento mesmo, tenho estudado bastante coisa voltada para gestão de pessoas, vamos dizer assim, né? Mas eu não gosto, eu gosto da crônica, sabe? Aqueles textos pequenos, né? O Rubem Alves, tem outros pequenos autores. Eu gosto da Cecília Meirelles, eu gosto da Adélia Prado, sabe? Às vezes tem gente que fala assim, não, mas o que é esse texto? Mas às vezes o texto tem é singelo, mas ao mesmo tempo ele é bem grandioso, bem bacana. Leva a gente a alguns lugares, né? Eu fiz em parceria com alguns colegas esses 2 livros. Eu tenho um que eu estou editando, né? Eu queria até esse ano tá lançando ele, mas pela pandemia, então a gente, de qualquer forma, a gente teve que reorganizar a nossa vida. Então nesse momento eu penso que esse ano ainda não vai ser possível, mas eu espero no primeiro semestre do ano que vem, alguma coisa assim, eu lançar esse livro. E projeto pessoal, eu tenho um projeto que eu também, olho para você ver, né? Tem coisas que a gente não está no controle de nada, né? Nada. Mas eu tinha um projeto agora, eu estava alinhando ele em março, início de fevereiro, pro final de fevereiro, porque eu queria estar indo nas escolas levar que era o meu livro, mas eu ia trabalhar outros pontos que seria ansiedade, porque como eu sou formado em psicologia, eu queria levar isso, acho que contribuir com a sociedade de alguma forma, com aquilo que eu aprendi. Então assim, eu queria levar para as escolas, para os adolescentes, no geral, um pensamento, um olhar assim, sobre o que é ansiedade ou qualquer um tema de acordo com o que a escola tivesse. E mostrando que a literatura também faz na vida da gente, ajuda a gente a olhar diferente, né? Então, mas aí veio a pandemia, teve que também ficar parado no momento. Entendeu? Primeiro, escreve, né? Eu acho que assim, independente do texto, de você achar que é um legal, não escreve, guarda, né? Ou seja, arquiva isso, que em algum momento aquilo vai talvez tornar-se um livro, ou em parceria, como eu fiz os 2, em parceria com alguém, vai ser publicado. Eu acho que tem que escrever. O que vem dentro de você, você tem que escrever. Que seja um diário, né? Os adolescentes gostam muito de escrever, né? E quando a gente fala da feira literária online, né, que eu acho que nós estamos se adaptando a um novo, né? Tudo diferente, né? Eu gosto do contato humano, né? Quem me conhece sabe que eu gosto do abraço, eu gosto de estar com pessoas, né? Sinto muito tenho falta disso muito. Mas eu acho que é um novo momento e a gente tem que estar aí aberto a isso, participar disso, contribuir com esse momento de uma forma para deixar mais leve o momento que todo mundo está vivendo. Então assim, seja publicando um post legal, seja publicando um texto que você escreveu, seja um vídeo que você fala alguma coisa, a gente tem que contribuir de uma forma legal. Eu acho que esse é um momento também, né? Com a feira literária online, eu acho que sem dúvida nenhuma é o momento da gente contribuir para isso.